Fala, gente, vamos dar continuidade aí sobre a matéria de Grécia Antiga. No último vídeo sobre a Grécia Antiga, falamos aí da segunda diáspora grega. Essa diáspora que fez surgir colônias gregas na costa do Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, França, Espanha, Portugal e assim por diante, norte da África. Hoje vamos falar desse período conhecido como período arcaico grego, caracterizado pelas cidades-estados, também conhecido como polis grega. O que é uma cidade-estado? São cidades com características próprias. Cada cidade-estado vai ter o seu líder, vai ter sua lei, vai ter sua maneira de administrar, vai ter sua economia voltado para algo específico. E o que faz elas se unirem em cidade-estado? A cultura comum. Mesmo tendo traços diferentes, principalmente traços econômicos, a cultura dentro de uma cidade-estado é uma cultura muito próxima uma da outra. Sem falar que a união econômica, as transações econômicas entre elas são algo muito comum. E dentro dessa cidade-estado grego, ou cidades-estados grego, vamos ter duas cidades muito importantes, que se destacaram muito das demais, que é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A primeira cidade que eu vou falar é justamente sobre a cidade-estado conhecida como Esparta, ou espartanos. Os Espartan, ou a Esparta, ela é uma cidade-estado que foi colonizado e administrado pelos dórios. Vamos lembrar que o grupo dórios é um grupo que se destaca na sua área militar. Dentro da sociedade espartana, vamos ter três grupos que fazem a característica social dessa cidade. O primeiro grupo são os espartanos. Os espartanos são os donos das melhores porções de terras. Eles tinham sua formação ligada à guerra e à política. Por isso, eles não trabalhavam em atividade agrícola. Ou seja, eles estavam ligados diretamente à guerra. O segundo grupo dessa sociedade é os péricos. Os péricos, eles são os agricultores livres. Eles não viviam no centro da cidade de Esparta, ficavam um pouco mais afastados, porém eles eram livres e se dedicavam diretamente à agricultura. Então, os espartanos são os responsáveis militar e da proteção, e os péricos, os responsáveis agrícolas, trabalhadores livres. O terceiro grupo eram os ílotas. Esse grupo era composto por escravos, principalmente escravos de guerra. A liderança dentro da cidade-estado de Esparta era feita por dois reis, chamado de diárquia. Um era responsável pela sociedade, pela organização política, e o outro era responsável pela organização religiosa. A sociedade esparta tinha algumas maneiras de administração que formava o governo espartano, que era a gerúsia, conselho de 28 membros, cidadãos espartanos. Essas pessoas deveriam ter mais de 60 ou mais de idade, 60 anos ou mais. E ele tinha a função, como o nome já diz,
de aconselhar o rei a administrar. Já o eforato era um grupo de 5 membros com funções executivas, ou seja, eles tinham por obrigação organizar as leis dentro dessa cidade-estado. Eles eram responsáveis por quê? Para que as leis fossem cumpridas. Já a Ápela, ou Assembleia Popular, era formado pelos cidadãos de Esparta e tinha a função de votar nessas leis que eram propostas. Como eu falei para vocês, a principal característica dos espartanos era justamente essa condição militar. A cidade-estado de Esparta era justamente uma cidade-estado caracterizado pela organização militar. Para isso, os jovens espartanos, eles eram submetidos a partir dos 7 anos a um treinamento militar, para que fossem assegurados que as estratégias fossem bem cumpridas. Então, eles eram colocados a esse treinamento militar para se tornarem cidadãos de Esparta. Por conta disso, caso alguém nascesse com algum problema físico, essa pessoa acabava morrendo. Eles matavam pessoas com má formação e com problemas físicos, por justamente não suportar esse treinamento militar, para não enfraquecer a população de Esparta. Agora vamos falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas está localizado em uma posição estratégica dentro do território grego. Suas terras são pouco férteis, porém sua localização dentro ali da bacia hidrográfica grega é muito importante. Então, Atenas se destaca principalmente por essa questão econômica e transações econômicas entre outras regiões da Grécia. A sociedade grega, como a sociedade de Esparta, também está dividida por conta das posses de terras, onde os atenienses são as pessoas que estão com as melhores terras, as terras mais férteis. Já os georgóis são esses trabalhadores que não têm tanta prosperidade relacionado à terra. E os demurgos são as pessoas que não possuem terras. Esse modelo fez com que, dentro da sociedade de Atenas, os atenienses, as pessoas que possuíam melhores condições de terra, começasse a escravizar os outros grupos, justamente porque por escravidão por dívida, o que causou muito problema dentro dessa sociedade. Esse problema relacionado à escravidão por dívida se tornou tão sério dentro de Atenas que um dos seus administradores, conhecido como Drácon, em 621 a.C., estabeleceu que todas as regras e negociações feitas dentro de Atenas fosse escrita e registrado para valer. Porque até então as organizações, as negociações eram feitas de maneira oral, e muitos dos atenienses, aqueles que tinham as melhores terras, usavam isso a seu favor, fazendo com que as regras fossem para o lado deles.
Então, depois que Drácon estabeleceu isso, ficou muito melhor para os de menor classe social, porque estava escrito e registrado. Então, as leis não poderiam mudar conforme o interesse dos mais ricos. Já em 1594 a.C., um novo legislador chamado Solon, ele abole a escravidão por dívida dentro de Atenas, para facilitar e melhorar as condições das pessoas mais pobres. A maior característica de Atenas é a sua democracia. Enquanto os espartanos eles estavam divididos, principalmente pela questão militar, os atenienses eles tinham como a principal característica a democracia dentro do seu território. Tanto que a palavra democracia significa governo do povo. E isso era motivo de muito orgulho para os atenienses. Aparentemente, esse sistema diminuía as desigualdades e os privilégios das principais elites dentro aí dessa sociedade. Contudo, quem poderia votar não eram todos, eram apenas os atenienses, os cidadãos, homens, adultos com mais de 18 anos. E tinha que ter mãe e pai nascido em Atenas. Então, aqueles que nasciam em Atenas, porém sua origem fosse de outra região, não tinha direito de votar nessas eleições, nessas votações. As mulheres também não tinham direito a voto. Uma outra preocupação dos atenienses era justamente com quem chegasse no poder, quem pudesse votar e chegar ao poder. E isso foi chamado de ostracismo, que era uma tentativa de evitar a compra de votos, a manipulação para que a sua proposta fosse eleita. Então, caso alguém fosse pego fazendo esse tipo de proposta ou fosse pego fazendo esse tipo de jogada política, que é muito comum hoje em dia, infelizmente, essa pessoa ela ficava sem os seus direitos políticos, ele ficava suspenso por cerca de 10 anos. Então, gente, isso que eu vou falar um pouquinho sobre a característica, principalmente dessas duas cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. Fique com Deus.